Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais esse vídeo bom. Como você está vendo aqui no meu canal, aqui embaixo, aqui, ó, temos alguma imagem. Aê! Pô, uma imagem, que legal! Já é uma evolução no meu canal, mas não é sobre isso que eu quero falar sobre você, tá? Vamos lá. Eu sempre tenho feito vídeo efusivamente falando sobre a nossa base. Não é à toa que existem vários vídeos organizados ali pelos jogadores da base do Fluminense. Eu já vou fazer um vídeo falando sobre o Freitas, que foi um jogador que eu vi no Fluminense. E bom, esse aqui é um vídeo resposta ao comentário, né, do José Elan. É um dos caras que eu, hoje em dia, estou mais vendo em toda a situação. É um dos caras que, para mim, é bem lúcido quando se fala sobre futebol. Eu só quero, antes de comentar, que vai ter sim a voz do ventilador, mas fazer o quê? Porque tá calor mesmo. Então vamos comentar aqui sobre. Vamos. E o que acontece? O Fluminense. Aqui ele tá aqui colocando aqui, né? Ayrton Lucas, Gerson, Marinho e Pedro. A base vem forte. O que esses todos têm em comum? Né? Eu quero só pontuar o que ele disse, tá? O que o José Elan disse. Que todos os jogadores aqui, eles têm algo em comum. Eles são jogadores do Flamengo. Mas sabe o que tem? Mas sabe o que ele coloca aqui que eu acho muito interessante na área de texto dele? A base vem forte. Mas calma aí. O José Elan não é tricolor? Por que ele está falando sobre o Flamengo e fala base vem forte? É jogadores da base do Fluminense? Do Flamengo? Como assim? Ele é jornalista, ele é tricolor, só que ele fala da base vem forte. O que está acontecendo? É simples. Quando ele fala que a base vem forte, é a base do Fluminense. Ayrton Lucas, Gerson, Marinho e Pedro vieram da base do Fluminense. E hoje, são jogadores titulares da seleção. Titulares, muito deles, o Marinho é uma exceção à regra, mas Ayrton Lucas, Gerson e Pedro são titulares do time atual do Flamengo. São jogadores que são de nível. O Pedro, seleção brasileira. O Gerson, seleção brasileira. O Ayrton Lucas, seleção brasileira. Ou seja, são jogadores que hoje em dia estão ali. E aí você tem que pensar sobre a polêmica que está acontecendo, né? Existia a primeira entrevista dos jornalistas. Pouco se comentou. Pouquíssimo se comentou. E o grande problema dessa lista, de tudo ali que o José falou sobre... Tá bom. Então você está falando que o time do Flamengo está perfeito e o time do Fluminense tá também. Porque a gente não falou de Vina. A gente não falou de Terence. Então o Fluminense, tecnicamente, ele não precisa de reserva. Ele não precisa de reserva. Então olha só como que vem somando as polêmicas, né? Que nunca se diz no futebol, né? É sempre uma polêmica atrás da outra. E o José Elan tá certo, cara. Eu acho que a gente está desvalorizando muito nossa base. Então, antes de a gente continuar falando sobre isso, né? Se você tem mais algum outro tema para falar? Sim. Eu quero fazer dois pedidos e duas informações. Primeiro pedido, primeira informação é: mídias sociais estão na descrição do seu vídeo, então como você leu. E a segunda é: se inscreve no canal. Quer dizer, mídias sociais estão na descrição. E o outro é:
Vídeos todos os dias 10, 12 e 20 horas, podendo entrar às 11 e às 21 no Campeonato Brasileiro, e vídeos especiais às 12 horas, tá bom? Se inscreve no canal e faça o que você curte, comente e compartilhe, tá bom? Então, bora continuar falando sobre a própria vídeo resposta do José Alan. E uma das situações que para mim foi complexa para mim foi justamente isso aqui, ó. Fluminense se despede da Copinha. Sabe, assim, uma coisa interessante, eu já comentei sobre esse tema, tá? Eu já tenho um vídeo falando sobre isso tudo. Mas é interessante a gente ver sobre o que o José Alan fala, pelo que o Fluminense hoje está na Copinha. O Fluminense, antigamente, sempre chegava ali no mínimo às quartas de final. No mínimo às quartas de final. Hoje, não conseguiu. Está sendo um ano mágico por conta do Germancano, por conta de outros jogadores, mas na Copinha, na base do Fluminense, que é a principal característica do Fluminense, a gente perdeu. Isso me preocupa. Se você quiser fazer uma análise melhor, é só você pegar o Palmeiras. O Palmeiras, ele disputou 21 competições. Só não levou entre feminino e masculino. Só não levou Libertadores e Copa do Brasil. Então, de 21, ele ganhou 19 e perdeu 2. Sabe o que isso significa? É uma sala de troféu cheia. O Fluminense não vai ter essa sala de troféu. Isso porque a gente fica toda hora fazendo o que o próprio José Alan está falando. A gente fica enxugando os jogadores. Enxuga, vende. Onde que dava para enxugar um pouquinho mais. Aí a gente não tem o Alexander. Aí a gente não tem o André. Daqui a pouco vai ser vendido. Então, ou seja, a gente está vendendo tanta gente. Pô, Matheus Martins, cara. Agora há pouco fez um ótimo jogo. Quando entrou muito bem. Então, realmente falando, está complexo a situação do Fluminense. O Fluminense está a caminho de uma grande derrocada. Quando o Fluminense não respeita. É isso que eu estou te falando, cara. É isso que eu estou te falando. Existe uma grande estratégia que eu estou observando, mas a grande estratégia que não está se condizendo com a real situação do Fluminense. E eu vou colocar 2 perguntas aqui que eu vou responder também. E depois eu vou fazer a minha situação final. A primeira pergunta é: cadê o dinizismo na base? Eu estava me preparado assim, ó. Hoje eu estou sentado aqui para ver o jogo do Fluminense igual a um jogo do Diniz. Cadê? O time agrupado de um lado, com banho gelado, com 2 bicicletinhas do outro. Cadê? Cadê o Fluminense que é mais toque de bola? Que eu vi um monte de chutão aleatório. Isso daí tá preparado para jogar o profissional? Quer dizer, a maior promessa do Mário Bittencourt não foi cumprida. O dízimo da base não aconteceu. Cadê a cobrança? Cadê a pergunta assim, Diniz, você fez alguma coisa na base do Fluminense? Porque a promessa do Mário falou que você ia fazer alguma coisa na base do Fluminense. Você fez alguma coisa na base? Não, né? É por isso que eu falo tanto. É por isso que eu falo muita coisa disso. Eu falo lá, gente, a gente vai acabar se complicando com esses jornalistas de merda. A culpa não é somente dos jogadores. Não é somente por conta do Diniz. É por conta do jornalista.
complicado, né? Depois o Fluminense cai e aí vai culpar quem? A culpa não é somente na lateral, somente do lado que tu pode fazer alguma coisa, mas também do lado que poderia também fazer alguma coisa. Não necessariamente vai fazer alguma coisa. E a segunda pergunta é: devemos nos preocupar? Sim, com o Fluminense. Muito, só pra gente falar aqui, ó. Tô ficando grandão. Fiquei grandão? Não. Agora eu vou ficar grandão. Parece. Só pra finalizar aqui. Entendo de uma vez só. Estamos nos complicando demais. Demais. O Fluminense é um time que sobreviveu por conta da base do Fluminense. Você não tá, eu não tô vendo discutir SAF. Eu não tô vendo assim, se já não discutir sobre a SAF, significa que a única situação é a base do Fluminense. Ponto. Não tô vendo discutir o dinheiro na base. Não tô vendo discutir sobre caso Vina e Davi Terãs. Não tô vendo discutir nada. Então é isso, né? Que, assim, os próprios caras que podem fazer a pergunta não o fazem. Tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Faça o triplo C, curte, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Saudações tricolores, falou, valeu e tchau, tchau. E olha, só pra gente falar uma coisa. A gente não tem voz. A torcida não tem voz. O jornalista tem voz. Para perguntar diretamente para os principais indivíduos do Fluminense. Eles não fazem. Valeu.